Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazar e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Neste vídeo, uma matéria interessantíssima aí sobre a Libertadores da América 2024, aí, trazendo estatísticas, como será o sorteio das oitavas de final e, claro, qual time o seu time pode enfrentar nas oitavas de final aí. Uma matéria muito interessante, você não pode perder números interessantíssimos aí em relação aos jogos até a quinta rodada. Não perca, tá? E aproveito para pedir para você, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, tá? E deixa um like maroto aí no vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso canal, tá bom? Então espero que você se divirta e goste do que vai ver aí. Curta bastante aí, ó, essa informação. Vamos lá então, tá? Vamos começar aí pelas melhores campanhas da Libertadores até a quinta rodada. Nós temos aí o Palmeiras em primeiro lugar, com 13 pontos. O River Plate em segundo, com 13 pontos. O Talleres em terceiro, com 13 pontos. O Atlético Mineiro, com 12 pontos, em quarto. O Fluminense em quinto, com 11. Nacional em sexto, com 10. The Strongest em sétimo, com 10. São Paulo em oitavo, com 10. E Bolívar em nono, com 10. Esses times aí, todos têm chances de terminarem em primeiro lugar da campanha aí de melhor colocado dentre os grupos. Contudo, esses times com 10 pontos, quase impossível que tanta combinação de resultado dê certo. Ali, quem tem 11 pontos para cima, que é o caso do Fluminense, tem chances. Mas o favoritaço aí é o Palmeiras, que vai jogar em casa e pode fazer pela sexta vez a melhor campanha na fase de grupos em 7 anos, tá? E aí, nós vamos trazer para vocês os melhores ataques até aqui, tá? Ah, Delazari, mas tem times aí que fizeram 10 jogos, que é o caso do Botafogo, por exemplo. Mas nós vamos trazer os melhores ataques independentes da questão de jogos. Depois a gente vai dar uma diferenciada em relação ao aproveitamento, você vai entender no quadro à frente. Mas nesse momento, o melhor ataque é o Botafogo, com 17 gols. O Palmeiras tem 14 gols. O Nacional do Uruguai tem 13 gols. O Palestino tem 12 gols. E o River tem 10 gols feitos. Então, esses melhores ataques até o momento. Vamos falar também para vocês aqui agora das melhores defesas, tá? Em primeiro lugar, o The Strongest da Bolívia, com 2 gols só sofridos. Depois nós temos River Plate, Fluminense e São Paulo com 3 gols sofridos. E o Talleres com 4 gols sofridos em quinto lugar. E aí agora, quando nós falamos em gols, né? Você vai entender com esse quadro que eu vou trazer agora, que é o aproveitamento, né? A média de gols por jogo em relação a todos os jogos jogados até agora na Libertadores por clube, tá bom? Então entenda aí, ó, dá uma olhada na tabela. Por exemplo, o primeiro lugar é o Palmeiras, que tem 14 gols prós, mais 25% de aproveitamento. Ele chutou 56 vezes a gol e guardou 14 vezes. Ou seja, aí, né, a cada 4 chutes, uma bola do Palmeiras vai no gol adversário, tá? Em segundo lugar, o Atlético Mineiro, com 10 gols pró e 45 chutes a gol, com um aproveitamento de 22,2%. Em terceiro lugar, o Botafogo, com 17 gols, sendo que deu 78 chutes, com 21,8% de aproveitamento. Em quarto lugar, o Fluminense, com 6 gols, mas somente 30 chutes no gol, um aproveitamento de 20%. Fluminense pouco chega, mas quando chega é letal. E o Júnior Barranquilla, que é o quinto, com 7 gols em 37 chutes. Então você notou aí que em termos de aproveitamento, o Palmeiras leva melhor aí para cima do Botafogo. Palmeiras em destaque nessa Libertadores aí, tá? Aí nós vamos trazer agora aqui aquele famoso quem bate, né? Esquece, e quem apanha não esquece, né? Nós vamos falar o quê? Das faltas cometidas. E aqui tem uma curiosidade muito interessante, tá? Nas faltas cometidas e nas faltas sofridas. Acompanhe o nosso quadro aí, ó. Nas faltas cometidas. O São Lourenço da Argentina é o time mais violento, tá? São 86 faltas cometidas em 5 jogos,
que dá uma média de 17,2 faltas por jogo. O Cerro Porteño é segundo lugar, com 75 faltas, 5 jogos, 15 faltas por jogo em média. O Caracas é o terceiro, 71 faltas cometidas em 5 jogos, 14,2% aí a média de faltas do Caracas. O Liverpool do Uruguai tem 68 faltas em 5 jogos, 13,6% a média dele por jogo aí de faltas, tá? Aí em quinto lugar, o Alianza Lima com 66 faltas cometidas em 5 jogos, 13,2 faltas por jogo. E em sexto, o Barcelona de Guayaquil, 65 faltas cometidas em 5 jogos, 13 faltas por jogo. Você lembra que eu falei que você ia entender o quem bate esquece, quem apanha não? Porque justamente isso aqui, ó, se nós pegarmos as faltas sofridas, dá uma olhada no quadro aí, ó. Os mesmos 6 times que batem pra caramba são os mesmos 6 que apanham pra caramba. Ou seja, ele bate e na mesma proporção sofre falta, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, o Cerro Porteño é que toma ponta. Ele sofreu 58 faltas, uma média de 15 faltas por jogo. O Caracas tem uma média de 14,2% de média por jogo de faltas recebidas. O Liverpool do Uruguai, 13,6%. O San Lorenzo da Argentina, 13,2 faltas sofridas por jogo. O mesmo número do Alianza Lima, tá? E aí nós temos aqui o Barcelona de Guayaquil, que tem 13 faltas sofridas em média por partida. Ou seja, o pessoal bate firme aí, mas também recebe pancada aí, esses times que sabem bater, né? Vamos aí agora trazer para vocês aquele quadro geral da classificação até a quinta rodada, grupo por grupo, para você entender quem está em primeiro e quem está em segundo, lá na decisão dos potes, tá? Para a formação do sorteio, que eu vou explicar direitinho aqui a regra para vocês. Acompanhe aí, ó. No grupo A, o Fluminense lidera com 11 pontos, o Cerro Porteño é segundo com 5, Colo-Colo tem 5, Alianza Lima tem 4. Nesse grupo, todo mundo vivo para a próxima fase ainda, para ver aí quem vai chegar em segundo, que o Fluminense já é o primeiro com 11. No grupo B, o Tajeres tem 13 pontos, o São Paulo tem 10 pontos, o Barcelona de Guayaquil 3 pontos e o Cobresal 1 ponto. Neste caso, Tajeres e São Paulo já estão classificados. São Paulo recebe o Tajeres em casa para definir quem será o primeiro do grupo. Uma vitória simples põe o São Paulo em primeiro do grupo. No grupo C, nós temos o The Strongest com 10 pontos, o Atipato com 5, o Estudiantes com 4 e o Grêmio com 3. Lembrando que o Grêmio só fez até agora 3 jogos e o Atipato e o Estudiantes fizeram 4, porque o Grêmio tem a questão do Rio Grande do Sul lá que foi afetado, teve os jogos adiados, fará os jogos nos dias 4 e 8 para terminar aí a chave. Então aqui nesse grupo todo mundo vivo. No grupo D, o Júnior Barranquilla tem 9 pontos em primeiro e o Botafogo tem 9 em segundo ponto. Aqui os dois estão classificados. Universitário e LDU Quito já estão eliminados. O Universitário com 5 pontos e o LDU Quito com 4 pontos. No grupo E, o Bolívar tem 10 pontos em primeiro. O Flamengo é segundo com 7, acompanhado do Palestino, que também tem 7. E o Milionários tem 3. Aqui, Milionários eliminado, disputam aí a segunda vaga, o Flamengo e o Palestino aí. O Bolívar corre o risco aí pequeno de ficar fora, mas é muito pequeno aí esse risco, tá? No grupo F, o Palmeiras tem 13 pontos, já está classificado, pode fazer a melhor campanha, como eu disse aqui no quadro anterior. O São Lourenço tem 7 pontos, Independente Del Valle e Liverpool tem 4 pontos cada. Mas aí nós temos uma situação que é a seguinte, todo mundo vivo na chave, tá, gente? Porque a segunda vaga está indeterminada ainda, vai ter briga até o final. No grupo G, o Atlético Mineiro tem 12 pontos, é líder e está classificado. O Peñarol tem 9 e o Rosário Central tem 7 e o Caracas tem 1 ponto. Caracas eliminado, Peñarol e Rosário Central disputam a segunda vaga. A primeira campanha já é do Galo Mineiro. No grupo H, para fechar, o River Plate tem 13 pontos, que também disputa a melhor campanha da fase de grupos. Está em primeiro e classificado. O Nacional tem 10, está em segundo e classificado. Libertad com 4 e Deportivo com 1 ponto. Então, gente,
Com toda essa classificação até a quinta rodada, eu vou trazer para vocês aí quem são os melhores primeiros colocados na primeira tela, e na segunda tela quem são os segundos melhores colocados, porque isso vai definir os potes do sorteio. Então, até o momento, até a quinta rodada, tá assim, ó. Melhores campanhas até o momento dos primeiros colocados. O Palmeiras em primeiro com 13 pontos, o River em segundo com 13 pontos, o Tajeres em terceiro com 13 pontos. O que manda aí é o saldo de gols, tá? O Palmeiras tem saldo de gols melhor. O Atlético Mineiro tem 12 em quarto, o Fluminense está em quinto com 11, o The Strongest está em sexto com 10, o Bolívar está em sétimo com 10 e o Júnior Barranquilla está com 9 em oitavo. Aí você fala, De La Salle, mas o São Paulo tem melhor campanha aí que o Bolívar em saldo de gol, do que o Júnior Barranquilla. Mas ele é o segundo da chave, então ele não entra aqui nesse momento, tá? Ele nesse momento está indo para o pote 2, como nós vemos aí, ó. O São Paulo tem 10 pontos. O Nacional do Uruguai tem 10 pontos em segundo. O Peñarol tem 9 em terceiro, o Botafogo 9 em quarto. O Flamengo tem 7 em quinto, o São Lourenço 7 em sexto, o Cerro Porteño 5 em sétimo e o Huachipato 5 em oitavo. Aqui o que manda também na classificação é o saldo de gols aí, como vocês podem ver. Legal, De La Salle. Vimos aí os melhores primeiros colocados, os melhores segundos colocados, e eu queria saber como é que fica essa situação para o sorteio das oitavas de final. Terá só um sorteio nas oitavas de final? Terá nas quartas também, na semi? Como é que funciona? Vou explicar direitinho agora para vocês. Nós teremos somente mais um sorteio na Libertadores aí, que é a fase de oitavas de final, tá? Então os potes ficaram assim, no pote 1, por enquanto, porque a sexta rodada que vai definir, aí eu vou trazer a matéria fresquinha para vocês, com os potes, assim que terminar a rodada da Libertadores, eu trago para vocês os potes certinhos, tá bom? Então ficou assim, no pote 1, o Palmeiras em primeiro, o River em segundo, o Tajeres em terceiro, o Atlético Mineiro em quarto, o Fluminense em quinto, o The Strongest em sexto, o Bolívar em sétimo e o Júnior Barranquilla em oitavo. No pote 2, o São Paulo em primeiro, o Nacional em segundo, o Peñarol em terceiro, o Botafogo em quarto, o Flamengo em quinto, o São Lourenço em sexto, o Cerro Porteño em sétimo e o Huachipato em oitavo. Ô, De La Salle, mas você não disse aí que vai ter um sorteio? O que interessa a posição dos segundos colocados aí no caso do pote 2? Interessa que se eles eliminarem um time do pote 1 e se encontrarem à frente, o que tiver melhor campanha faz o segundo jogo em casa. Então é para isso que define as colocações nesse momento, tá bom? Então vamos lá para a tela seguinte, que é a tela, gente, do sorteio, como vai funcionar, tá? Eu vou explicar direitinho para ser muito fácil de entender aí, ó. Nós teremos 8 chaves no sorteio, tá? Que é a chave A, B, C, D, H, G, F e E, tá? É isso mesmo, é invertido assim mesmo, justamente para dar um equilíbrio no confronto depois, quando os melhores forem passando de chave e enfrentando normalmente os de piores campanhas, tá bom? Então, na chave A, vai definir assim, da A a H, aquela colocação do pote 1 vale, tá? Porque vai ser distribuído da A a H os melhores colocados. Então, no caso aqui, o primeiro do pote 1, que hoje é o Palmeiras, ficaria o Palmeiras ali na chave A, e assim sucessivamente, né? O segundo lugar o River Plate, o terceiro o Tajeres, o quarto ali os times que eu passei para vocês aí na colocação dos potes. Até chegar no oitavo lá, que é o Huachipato, que ele estaria na chave H, certo? Definiu os primeiros colocados do pote 1 nas chaves de A a H. Ok. Aí no pote 2 terá sorteio. Aí não interessa a colocação que está. Sorteou, vai encontrar com o adversário, independente se ele foi o primeiro ou se ele foi o oitavo. Ok? Então, essa é a informação para você ficar bem informado. Mas, De La Salle, pode encontrar brasileiro com brasileiro? Não. Nessa oitavas de final, não pode encontrar brasileiro com brasileiro, argentino com argentino, chileno com chileno, boliviano com boliviano. Não pode, tá bom? Então,
O que acontece diante disso daí? Quais adversários hoje, por exemplo, os brasileiros pegariam? No pote 1, nós temos aí Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense, como eu mostro na tela para vocês. Então, esses 3 brasileiros hoje só poderiam enfrentar nas oitavas de final Peñarol, Nacional do Uruguai, São Lourenço, Cerro Porteño e o Huachipato. Então, aqui, ó, teria aí 2 circunstâncias boas para 3 brasileiros, que seria o Cerro Porteño ou o Huachipato. E 3 circunstâncias de mais ou menos para ruim, que seria o Peñarol, Nacional e São Lourenço, tá? Então, isso vai influenciar muito, não poder encontrar brasileiros, influencia muito, de repente, cair num time forte do exterior, mesmo você tendo feito melhor campanha, tá? Então, o Palmeiras, por exemplo, poderia encarar um Peñarol de cara, né? Um Atlético Mineiro, um Fluminense. Então, não seria jogo nada fácil, tá? E aí, no caso do pote 2, tem a inversão, né? O São Paulo, o Botafogo e o Flamengo, eles pegariam quem, tá? Eles não pegariam os brasileiros e podem pegar os times do pote 1, que seriam o River Plate, o Tajeres, o The Strongest, o Bolívar e o Júnior Barranquilla. Ou seja, uns 3 brasileiros, nesse momento, poderia já encontrar com o River Plate de cara nas oitavas de final, tá? O que seria um cenário dificílimo, tanto para São Paulo, quanto para o Botafogo, quanto para o Flamengo. Beleza, De La Zalle. Encontraram ali nos potes, formaram as chaves, oitavas de final ok. Como é que ficam as quartas? As quartas ficam definidas assim, ó, jogo 1, 2, 3 e 4, com aquela colocação que eu disse, né? Vencedor do A contra o vencedor do H, vencedor do B contra o vencedor do G, vencedor do C contra o vencedor do F e vencedor do D contra o vencedor do E. E aí, as semifinais, a configuração seria o vencedor do jogo 1 contra o vencedor do jogo 4 e o vencedor do jogo 2 contra o vencedor do jogo 3. Beleza? E aí, a semifinal, que nós chamaríamos de semi 1 e semi 2, determina o grande finalista, né? O vencedor da semi 1 enfrenta o vencedor da semi 2, certo? E quando enfrenta, De La Zalle? Enfrenta no dia 30 de novembro de 2024, em Buenos Aires, na Argentina, em estádio a ser definido, tá? Muito provavelmente o Monumental de Núñez do River Plate, caso cheguem aí times de grande expressão na final, né? Argentino com brasileiro, certamente, será no Monumental de Núñez essa grande final, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Gostaram do que viram? Quando terminar a 6ª rodada, fizeram os jogos atrasados, eu entro aqui com a matéria fresquinha já para vocês dos potes, como ficaram e como será o sorteio novamente, tá bom? Para você relembrar. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu espero que tenham gostado, peço para você aí, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e, claro, né? Não se esqueça, gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Um grande abraço, valeu!